Apocalipse 14, ele nos mostra que Deus tem uma última mensagem de misericórdia para a humanidade. A humanidade já está há milênios recebendo oportunidades. Milênios. E o nível de maldade é tão grande que Deus teve que antecipar juízos. Vai existir o juízo final, após a volta de Cristo, porém, Deus teve que antecipar juízos. Os antediluvianos, as nações pagãs que Deus teve que exterminar por meio do povo de Israel, que praticaram as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Basta você ler Levítico, capítulos 18 e 20. Até a arqueologia demonstra como era o estilo de vida desses povos. Sodoma e Gomorra, não é? Então várias civilizações, cidades, a humanidade como um todo no período do dilúvio, tiveram que ter um juízo antecipado por causa do aumento desenfreado, da maldade e da rebelião contra Deus também. E Apocalipse 14 mostra os 3 recados finais de Deus para a humanidade. E aí, em resumo, esses 3 recados diziam assim: tema a Deus e dê glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o primeiro recado é um convite para adorar a Deus, como uma forma de se preparar para o juízo. O segundo recado diz que vai cair Babilônia. Babilônia, a palavra significa confusão, e ela se refere a toda confusão religiosa, doutrinária, que afasta as pessoas do conhecimento pleno do verdadeiro Deus. E o terceiro recado de Apocalipse 14 é: se alguém aceitar a marca da besta ou o sinal da autoridade desse poder político, religioso e perseguidor, vai ser jogado no lago de fogo. Você pode pensar, nossa, mas que 3 recados duros. Não, eles são 3 recados de amor e de misericórdia. Porque Deus não quer passar a eternidade sem você e sem mim. Deus não quer passar a eternidade sem os seus filhos e suas filhas. Então, muitas vezes, um pai ou uma mãe que amam precisam dar um chacoalhão, diríamos assim, para o filho ter um choque de realidade, perceber que ele está indo para o fundo do poço. Então as 3 mensagens de Apocalipse 14 são um chacoalhão de Deus em toda a humanidade, para que lembrem-se todos de que precisam o quê? Aceitar o evangelho eterno do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte. E aí vem as 3 mensagens. Então veja, esses 3 recados de misericórdia, esses 3 chacoalhões de Deus, eles existem justamente para nos mostrar a importância de aceitarmos o evangelho eterno, que é a salvação por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. Mas esses 3 recados também ensinam uma coisa: não basta aceitar só a Jesus como Salvador, tem que aceitá-lo também como Senhor. E olha que interessante, esses 3 recados de Deus à humanidade, eles fazem parte do evangelho eterno, e se constituem no último sinal para a volta de Cristo. E como parte desses recados, nós percebemos que há uma mensagem de juízo. Porque diz no verso 6, temo a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Então o que isso nos mostra? Que se há um convite para aceitar o evangelho e 3 chacoalhões de Deus para a pessoa se conscientizar a respeito disso e da importância de permanecer fiel a Deus, isso significa que antes de Jesus voltar, um juízo já está sendo realizado no céu, no mesmo momento em que esses 3 recados são apresentados à humanidade. Nós chamamos isso de juízo pré-advento. É a fase do juízo que ocorre antes da volta de Cristo. Tem uma segunda fase no milênio e a terceira fase após o milênio, que é o juízo executivo. Nós vamos estudar sobre isso. Mas é bom você saber que o próprio fato de Cristo
de acordo com Apocalipse 22:12, dar a cada um segundo as suas obras, indica que um juízo prévio foi realizado. Porque como ele poderia dar a cada um segundo as suas obras na segunda vinda, se um juízo prévio não foi realizado? Não tem lógica. É um teólogo luterano chamado Joseph Assais, ele explica que o próprio fato de na volta de Cristo uns serem julgados dignos da primeira ressurreição, isso indica que um juízo prévio foi realizado para determinar, né, quem é digno da primeira ressurreição e quem não é. Tá? Então, nesta mensagem aqui, nós vemos que um juízo já se encontra em andamento. E esse juízo chamamos de juízo pré-advento, e ele é bem retratado ali, especialmente em Daniel capítulo 7. Tá? Mas mais para frente vamos entrar em mais detalhes sobre isso. E como parte do preparo para este juízo, estão aqui as 3 mensagens angélicas. Uma delas é um convite para adorar a Deus, porque chegou a hora do juízo. Né? E aí você vai para Mateus 24:14 e você vê uma coisa interessante. Que a pregação do evangelho em todo o mundo, bem como, em resumo, o cumprimento de Apocalipse 14, 6-12, tá? Se constitui no último sinal a se cumprir para a volta de Jesus Cristo. Porque em Mateus 24:14, Cristo diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, ou seja, após o evangelho ser pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, né, então virá o fim. Então esse se constitui no último sinal da volta de Cristo. E a pregação do evangelho, queridos, se encontra, graças a Deus, em uma fase muito avançada. O cristianismo já se encontra presente em quase todos os países do mundo, se não em todos, mesmo com pequena representatividade. Para você ter uma ideia, só a Igreja Adventista, Sétimo Dia, se encontra em mais de 200 países do mundo. Hoje em dia temos a internet, que facilita e muito a pregação do Evangelho. E devemos nos lembrarmos de uma coisa: onde o ser humano não chegar, o Espírito Santo chega, porque ele tem o seu ministério pessoal. Ok? Então, esta mensagem do juízo que antecede a volta de Cristo nos ensina uma coisa: que nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas vão determinar o nosso destino eterno. Tudo aquilo que nós fazemos nesta vida vai determinar o nosso destino. Então por isso que é importante termos a palavra de Deus como nosso guia, né, para tomarmos as melhores decisões. Consequentemente, após a pregação do evangelho, né, a Bíblia ensina que Jesus vai voltar. Tá? E aí você vê, por exemplo, Marcos 14:62. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então você percebe, o evangelho eterno é apresentado com 3 chacoalhões de Deus à humanidade, para avisar a humanidade de que um juízo já começou, e que após esse juízo ser concluído e a pregação do evangelho ser concluída, né, Jesus vai voltar. Tá? E agora, Jesus não vai voltar como aquele bebê indefeso, né, que nasceu em uma manjedoura para poder morrer pelos nossos pecados. Agora ele volta de uma forma bem diferente. Olha o que diz Apocalipse 14:12. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Agora Cristo vem de forma gloriosa, visível. Agora ele vem como rei, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá? Isso está em Apocalipse capítulo 19. Né? Aqui no capítulo 19 nós vemos também sobre a volta de Cristo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça.
Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Aqui se refere a Jesus como agente ativo da criação. Aqui João está trazendo à nossa mente João 1:1-3, que apresenta o Cristo divino humano como agente ativo da criação. Verso 14, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Cristo é apresentado aqui como um rei vitorioso, montado num cavalo branco, e os exércitos dos céus, os anjos, são apresentados como vida em cavalos brancos. Isso aqui é na visão. Tá? O que a visão quer ensinar é que Cristo vai vir em glória e majestade, com os seus anjos e de forma vitoriosa. Assim como um comandante chega vitorioso com o seu exército. Então o exército de Cristo, o exército do bem, o exército do amor, vai vencer sim o exército das trevas, o exército de Satanás. E aí no verso 16 é dito que no manto de Cristo, está escrito sobre a sua coxa, no manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Cristo falou que ele viria desta forma, de maneira visível, gloriosa e acompanhado dos seus anjos. Tá? Há vários textos, mas eu vou ler aqui um para você, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versos 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Veja, não tem como ser um evento secreto, tá? Não existe um arrebatamento da igreja antes da volta gloriosa, é um evento só. Tanto que diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. Não tinha um porquê de reunir todos na presença de Cristo se o evento é secreto, E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então Jesus fala que ele vai vir na sua glória, na sua majestade, e todos os anjos virão com ele. Por isso que em Apocalipse há ali a menção de que numa das visões relacionadas, creio, vamos ver aqui se essa visão está relacionada aos selos do Apocalipse. Isto mesmo, aqui em Apocalipse 8, fala que haverá um momento, no versículo 1, que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Tá? Isso aqui significa um período curto de tempo. E aqui se refere, obviamente, ao momento em que o céu, o paraíso de Deus, estará vazio, diríamos assim, porque todos os anjos virão com Cristo. Então este evento será um evento glorioso. E é por isso que você e eu precisamos atentar para aquela primeira mensagem, para as 3 mensagens angélicas, mas mais especificamente para aquele recado. Olha, tem um anjo que representa o povo de Deus anunciando esse evangelho eterno. Mas esse evangelho eterno é acompanhado do seguinte recado: tema a Deus e dê glória a Ele, porque é chegada a hora do juízo. E se você analisar esse texto em paralelo a Daniel 7, versos 9 a 14, você vê que é uma referência mesmo a um juízo que acontece antes da volta de Cristo, ao pré-advento. E uma informação a mais, em Daniel 7, 13 e 14, Jesus aparece diante de Deus e ele é chamado de Filho de Homem. Essa expressão Filho do Homem, mencionada na Bíblia por diversas vezes e no Novo Testamento, remete ao ser divino que se aproxima do Pai lá em Daniel 7, destacando o quê? Que Cristo é tanto divino quanto juiz. Por isso que em João 5:22 é dito, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.